Olá, boa noite. Boa noite, amigos. Boa noite, irmãos. Alegria estar aqui mais uma semana. Após esta semana, estamos hoje felizes, retornando, mas acompanhada, né? Temos um companheiro, um convidado especial para que possa estar aqui conosco. Ele já está chegando, logo mais, conhecido da maioria dos nossos irmãos, e aí nós vamos já já estar juntos. Eu gostaria, em primeiro lugar, ler já de imediato, para a gente não perder o nosso tempo, antes de chamar o nosso convidado especial, eu gostaria de ler, como eu faço todas as semanas, um recadinho de Joana de Ângeles, apenas para a nossa reflexão, ao invés de fazermos a prece inicial. Esta já é uma prece inicial. Então nós vamos ler assim: Este é um reino diferente, superior. Os sinais característicos de seu país permanecem no concerto de todas as nações. Sua bandeira é branca, simbolizando a paz. Esse é o nosso país. Seu hino nacional é o amor que todos podem cantar e viver. Suas armas para a defesa são a misericórdia e a paixão, que se fazem de fácil manuseio. O seu idioma é a bondade que todos compreendem, sem qualquer esforço, sendo de simples e rápida assimilação. Sem fronteiras limítrofes, estende-se por todos os demais reinos. Independente e ideal, sustentando os sofredores de toda parte e dando-lhes a nacionalidade básica permanente, expressa na legítima fraternidade que unirá todas as criaturas. Sobrevivendo ao passado, ele resistirá ao futuro, unindo as criaturas diferentes num só rebanho que conduzirá ao Pai. Após a luta final contra as paixões que cada súdito deve travar no íntimo de si mesmo para a perfeição anelada. Meus irmãos, esta é uma mensagem simplesmente maravilhosa. Estamos aqui no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, onde nós temos paz, comparando-nos hoje com a guerra e com o nosso tema, que será abordado em companhia do nosso irmão Aloísio, que nós estamos traçando neste momento uma guerra, mas aqui estamos todos unidos em oração e em fé. Nosso irmão, para que ele possa estar conosco nesta noite. Opa! Eu acho que tem. Ah, tá certo. Boa noite, Neuza. Boa noite, Aloísio, boa noite. Seja bem-vindo nesta noite de muita paz, de muita alegria. É um prazer muito grande receber você aqui. Neuza, eu estou muito feliz, duplamente, Primeiro por estar aqui como convidado e segundo, porque graças a Deus você conseguiu cumprir uma jornada às 20 horas e agora veio para a jornada das 22. Enquanto a nossa aniversariante da noite continuou o seu trabalho às 21 horas às terças-feiras, que hoje nós temos uma aniversariante, que é a nossa querida Dani Lima. Uhum. E também, dar os parabéns aí à Silvia, que vai fazer aniversário amanhã. Olha só, o mês de outubro é repleto de aniversariantes.
Pois E eu é, com gostaria certeza. também, Neuza, de parabenizar o Gleison pelas vibrações que ele está fazendo pela paz no Tá. planeta. Nós não tivemos oportunidade de acompanhar porque estávamos na nossa casa espírita, mas ficamos Uhum. felizes, né, por esse projeto que ele está fazendo também, de vibrações pela paz. Tão importante. E quem Sim, sabe, né, o Gleison também, se der certo, continua depois, às sextas-feiras, às 9 horas. Ele está com ideia de começar também às sextas-feiras, às 21, e aí já engata junto com você também, na sequência, né? pois Que é, legal, né? pois é, muito bom, muito bom. Estou tentando localizar a nossa live aqui pelo computador, porque aqui Hum. fica difícil da gente ler todos os nomes desses amigos queridos que já chegaram, que estão chegando. Eu só tenho a dizer que estou muito feliz. Pela sugestão do nosso amigo Aloísio, eu aceitei a sugestão, e de fato é interessante esse horário, muito interessante, porque dá mais tempo para a gente refletir, para a gente ficar nervoso, não é? Como diz a Clara, né? Borboletas na barriga. Pois é, não é? Com toda certeza, com toda certeza. Mas, enfim, vamos nós. Eu acredito, Aloísio, que é desnecessário você falar quem é você, o que você faz. Mas, mesmo assim, eu quero que você fique à vontade, caso sinta necessidade de dar fazer mais alguma observação, fique à vontade. Então, Neuza, nós fazemos, né, como você sabe, o pessoal também, os nossos amigos estão conosco, as lives às segundas, terças e quartas, às 22 horas. Segunda e terça nós fazemos sobre o livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça, e às quartas-feiras, também às 22 horas, o livro Nos Albores da Imortalidade, que é a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. E uma coisa interessante também que fazemos uma vez por mês, sempre na última segunda-feira de cada mês, uma live sobre as palestras de Jerônimo Mendonça. Neste mês, nós vamos receber o nosso querido amigo aqui de Araraquara, Ariovaldo César Júnior, lá do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, que, por sinal, foi um grande trabalhador para que essas palestras de Jerônimo Mendonça viessem a público. O Roberto Carioca gravou essas palestras em fitas cassetes e ficaram paradas durante muito tempo. E o Ariovaldo conseguiu depois transformá-las em CD, passamos para a mídia MP3 e, consequentemente, MP4, que está no nosso canal do YouTube também. E então, foi um resgate maravilhoso que o Ariovaldo também ajudou, e ele vai estar conosco no dia 30 de outubro. E, vez ou outra, nós também trazemos um convidado para conversarmos sobre as lives, sobre as lives dos Albores da Imortalidade. Na próxima quarta-feira, a nossa querida amiga Daniele Lima vai estar conosco, comentando o capítulo 17, Alvorada Nova. E este mês também ainda vamos trazer uma querida amiga para as lives também, que acabamos conhecendo recentemente. Ela chama Miriam, do perfil Meus Livros Espíritas, tem bastante conhecimento da doutrina espírita. Vai estar estreando conosco um projeto que eu pretendo dar sequência o ano que vem, chamado Conversando com Reticências. Então, na próxima quinta-feira, 22 horas, conversando com Miriam, do perfil Meus Livros Espíritas. Vou trazer a Miriam para o pessoal conhecer. No domingo, provavelmente, faça mais uma live teste com ela, e vou trazer a Dani Lima também para me ajudar nesse bate-papo, né, num live teste privativo ainda, para que na próxima quinta ela venha, o pessoal conhecê-la, e aí daí para frente fazer lives também toda quinta-feira às 22 horas. Preenchendo assim a semana, que é sempre importante. Bom, já falei bastante. Falou bastante. Deixa eu só falar uma coisa agora, Luísio. No meu computador, a internet sumiu. Então, se por acaso acontecer de sair aqui, você fique à vontade e continua, tá bom? Ô Neuza, eu vou te falar uma coisa. Eu estou acompanhando por 2 celulares, né? Como normalmente eu faço para acompanhar as lives.
E o que acontece é o seguinte, no celular que eu estou fazendo aqui, a transmissão aqui com você, eu só estou me vendo. Eu te vejo no outro celular. Então a transmissão está fluindo normalmente, pelo menos por enquanto está tudo bem. Então, eu tentei aqui passar para a gente ver a transmissão pelo computador, porque fica muito mais fácil, né, de visualizar. Mas, infelizmente, está aqui sem internet. Mas, enfim, eu estou falando pela internet, né, pelo Wi-Fi. Mas Sim. o Wi-Fi está funcionando. Não sei o que aconteceu. Mas vamos lá. Deixa eu apenas comentar. Aqueles que nos seguem já devem estar bem ao par disso, mas quem não nos segue, que está chegando hoje, eu só vou comentar o porquê da paciência hoje. A cada 5 capítulos do livro Fonte de Luz, de Joana de Ângeles, escrito pelo Divaldo, a cada 5 a gente traz um convidado. E cada convidado falou sobre uma das encarnações de Joana de Ângeles. Que nós temos ciência, são 4. Então, após 5, nós falamos de Joana de Cusa, após 10, nós falamos de Joana Inês de Lacusa, após 15, nós falamos de Joana Angélica e deixamos o último para Clara de Assis. Aí, após o 25º, estava eu pensando com meus botões o que eu ia fazer. E aí a inspiração veio, né, Luiz? Você sabe muito bem. Então, paciência. E o próximo encontro que teremos após o 30º capítulo foram escritos por Joana de Ângeles, junto com os Espíritos Verdade. Então, essa paciência de hoje está no capítulo 9 do item 7. E o próximo será no capítulo 18, dar-se-á a aquele que tem, também de Joana. E no último, para encerrar, nós vamos falar sobre a vida de Joana de Ângeles hoje, no mundo espiritual. Então, esse é o motivo, e você me deu a inspiração na quarta-feira, e aí você está aqui. Para começar, fique bem à vontade, é um prazer imenso ter você aqui conosco, e aí, já de antemão, você já sabe, eu vou pedir para você fazer a prece de encerramento, para que a gente possa ter muitas estrelas luminosas. Essa frase aí, na verdade, veio de inspiração. Então, eu procuro toda vez, quando a gente finaliza, seja uma palestra ou uma live, eu utilizo essa frase, que não é minha, né? Veio inspirada. Então, a gente acaba sempre usando como um bordão, mas um bordão maravilhoso, né? Sempre importante. Com certeza. Bom, com certeza. Neuza, eu penso o seguinte, né? Que, na verdade, o tema realmente já nos persegue de muito tempo. Desde o começo, já cheguei a falar sobre paciência, sobre tolerância, paciência, N vezes, e falo para você que é um tema realmente difícil. Exercer a paciência no nosso dia a dia é a coisa mais difícil que a gente pode colocar em prática. Embora a gente tenha todo o conhecimento, a dificuldade da prática no dia a dia é o que faz a diferença. Mas antes da gente fazer esses comentários, eu gostaria de fazer a leitura que está no capítulo 9, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada A Paciência. E diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei a Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outras há, porém, muito mais penosa e, por conseguinte, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos, porém,
a prova, faltou acho que um pedaço aqui, e para nos Para pôr à nos porem à prova prova. da paciência. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos aos deveres que nos são impostos e nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, haveremos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto de quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos, tende o Cristo, o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Um espírito amigo, Havre, 1862. Bom, esse texto, salvo engano, né, Neuza? Esse espírito amigo, parece que houve a revelação que se tratava nada mais, nada menos que Joana de Ângeles, que nesse momento do Evangelho não se identificou-se apenas como um espírito amigo. E quando se coloca um espírito amigo, a gente acaba até, de certa forma, induzindo muitas vezes a um erro. Um espírito amigo, a gente já pensa logo numa figura masculina, na primeira leitura. Mas, né, chegando à reflexão que se tratava de Joana de Ângeles, traz também reflexões tão oportunas para o nosso dia a dia. E uma coisa, né, que a gente sempre que toca para a gente é a questão dessas picadinhas do alfinete. Quando você dá uma espetadinha com o alfinete na mão, coisa leve. Mas imagina um monte de alfinetadas ao longo do dia no mesmo lugar. Acaba machucando com certeza, né? E ela coloca para nós com muita propriedade que, apesar dessas dores e as dificuldades que nós temos no caminho, as consolações são muito maiores. Então temos muito mais a agradecer do que reclamar pelas situações de dificuldades da vida. E eu falo para você, Neuza, essa semana realmente foi um exercício ímpar de como perder a paciência. Na verdade, de quando aconteceu uma situação assim comigo, que foi ao extremo, né? Não cheguei a brigar, nada disso, mas intimamente eu estava numa panela de pressão, eu comecei a analisar aonde tinha sido o start. E foi num momento, talvez, de uma pequena invigilância, uns 4 dias atrás. E aí, o que acontece? Não dei conta daquela situação e aquilo foi tomando vulto. Foi tomando vulto, e se a gente não se apercebe daquilo, o que acaba acontecendo? Vai crescendo, vai tomando um vulto enorme, e você chega num ponto de explodir, que graças a Deus não chegamos a explodir, mas internamente, né, imagina a implosão que mal maior faz também para nós. Nem só explodir, nem implodir. Na verdade, compreender as realidades da vida, as situações do dia a dia que fazem parte. Nós estamos num mundo de provas e expiação, e natural. Agora, a vigilância e oração, e consequentemente, que eu falo para você, o exame de consciência ao fim do dia, que a gente fala tanto, mas tão pouco faz. Eu falo bastante disso, mas, poxa, cadê a minha vigilância lá atrás? Bom, ainda que eu não tivesse vigiado, será que eu fiz, no final do dia, uma análise do meu dia e dado conta daquele start, daquele problema que acabou gerando, né, tomando um vulto, virando uma bola de neve? Pois um problema de uma coisa tão insignificante lá atrás que deu uma vazão enorme depois, né? Deixa você falar um pouquinho. Então, nós sabemos que a paciência, a gente não consegue ter essa virtude apenas em uma encarnação. E como você estava dizendo, nós ficamos impacientes com situações que acontecem lá atrás, né, no caso,
e que a gente percebe que muitas vezes nós não vamos ter, ou a maioria das vezes, nós não vamos ter nada que fazer com aquela situação. E que não adianta ficar impaciente, porque nós queremos resolver o problema, que não é problema às vezes, é uma situação onde a gente poderia agir de uma outra forma. Mas aí a gente fica impaciente, se atropela e vai procurar a causa. Realmente. Mas você teve essa tranquilidade de procurar a causa e perceber o que era lá atrás. Mas muitos de nós vamos atropelando. Nós vamos atropelando e nós não conseguimos perceber aonde é que está a origem deste nosso desconforto, deste problema e essas coisas mais. E a gente sabe que esses conflitos, essas cóleras que a gente passa, a ira, né? Tudo isso vai transformando em nós um problema muito sério, porque atinge-nos no corpo físico. Por isso aqui, Joana, quando ela começa a falar, ela fala: a dor é uma bênção de Deus enviada a seus eleitos. Então, se estamos tendo dores, é porque algo aconteceu lá atrás, na sua origem. E aí automaticamente vem as consequências, que nada mais é do que o efeito de uma causa que foi lá atrás. O efeito a gente sabe que só vem através de uma causa moral, né? Sempre, sempre, sempre. Exatamente. E uma coisa também que ela coloca para a gente, né? Fala assim, que a caridade da esmola, né, ela diz que a paciência também é uma forma de caridade. Poxa, para caridade, eu acho que primeiro, caridade para conosco mesmo e, sobretudo, caridade para com os outros. E nesta comparação que ela faz da caridade com a esmola, ela coloca assim, a esmola é muito fácil. Você dá um dinheiro, dá alguma coisa para alguém, muitas vezes mais para se livrar da pessoa do que por ser um ato altruísta, pensando no próximo. Realmente você quer às vezes mais se livrar daquela pessoa do que praticamente fazer um ato de caridade, né? Eu não acredito muito na esmola como caráter de caridade. Mas ela coloca para nós que a paciência também é uma caridade, da gente perdoar as pessoas que Deus colocou no nosso caminho para serem um instrumento do nosso sofrer e colocar à prova a nossa paciência. Então, aquelas pessoas que a gente se irrita com facilidade, são pessoas que quando a gente pede a Deus paciência, Ele vai nos dar oportunidade de desenvolver aquele sentimento, aquela virtude. Então, consequentemente, a gente tem que agradecer as pessoas que nos colocam à prova a paciência para que a gente consiga vencer essas dificuldades ao longo da nossa jornada. Tão difícil, sim, mas temos que ser persistentes, temos que ser perseverantes. Como a Débora colocou aí em cima, né? A nossa paciência é testada a todo momento. E se pode ter certeza, de acordo com o que reagimos a uma determinada situação, a coisa vai se descontrolando. Se uma pessoa te liga pela manhã ou te manda uma mensagem pela manhã de uma forma meio incisiva, agressiva, seja lá com a forma que for, se você já responder de pronto, você vai aumentar aquele problema, você vai colocar mais água na fervura, mais lenha na fervura, né, vamos dizer, mais lenha no fogo. Ao passo, se você deixar aquela situação, acalme-se, acerene, respire fundo, fala, pera um pouquinho, como que eu posso resolver esse problema sem agravá-lo? Não é questão de ser falso, não é questão de ser hipócrita, nada disso, mas saber viver, saber colocar as palavras certas na hora certa, e não de chofre no afogadilho de put. Então, esse também é um exercício diário para nós. É como dizem, né? A gente contar até 10, ou até 100, ou até 1000, para que a gente possa refletir e não falar assim de pronto, porque a gente não tem muita esse
tema da noite, essa bendita dessa paciência. É. E nós sabemos que ter paciência não é fácil, porque para superar cada obstáculo que a gente enfrenta nesta encarnação, não é fácil, com toda certeza. Mas às vezes nós somos criticados porque naquela situação, você tem muita paciência com fulano. Se fosse eu já faria de uma outra forma. Então, é um conselho que é dado para todos nós e que a gente tem que ouvir muito. Continue tendo paciência. Mesmo que alguém chegue para você falou de hipócrita agora há pouco, pois é. Então, a gente não pode seguir a linhagem do pensamento do outro. Porque, de repente, a gente vai ser chamado do quê? Não importa. Não importa. Nossa, você é tão bobo, né? Falar um nome bem bonitinho. Você é tão bobo. Você fez isso. Nossa, eu faria diferente. A Leninha lembrou de uma frase lá, antes de abrir a boca, ligue o cérebro, né? Ligue o cérebro. Isso é verdade. Pois é. E também, né, então, a água da paciência, que nem falou a Débora, isso né? que eu ia falar agora. Eu ia falar, se não, coloque água na boca. Coloque água na boca que é muito bom. A gente quer sempre levar vantagem, né? A gente quer logo responder antes de usar o cérebro. E a gente tem que começar a trabalhar aquela ideia muito própria, muito real. Você quer ser feliz ou ter razão? Exato. Nem sempre, por mais que a gente queira, a gente não vai vencer uma discussão. Discussão não leva a nada, né? Leva mais as coisas. Se você está falando, a pessoa não está concordando, não está compreendendo o teu ponto de vista, não adianta ficar batendo ferro frio. Não. Né? De certa forma, aceite o que ela está falando e siga a tua vida. Você quer ser feliz ou ter razão? Eis uma realidade na nossa vida e a gente, infelizmente, pela nossa intemperança, pela nossa invigilância, pela nossa pequenez espiritual, queremos ganhar de todo jeito. Sim. Só que esse ganhar traz um desgaste físico, mental e emocional enorme. Sem contar, né, que nessa discussão, o que você vai atrair? Anjinhos batendo asa? Claro que não. Com certeza que não. Com certeza que não. E além de que também, a gente tem que lembrar que perdendo a paciência, discutindo, brigando, como eu já disse ali há um minutinho atrás, a gente consegue adquirir doenças, porque a gente fica magoado, porque quem ganhou foi o outro. Ele me humilhou. Aí eu fico com aquele ácido em mim, segurando aquela mágoa, e aí eu vou, além de atrair os nossos irmãos inferiores, né, que eu digo, em sua capacidade, que eles estão no momento, e eles vão nos influenciando, e aí a gente vai ficando cada dia mais impaciente. E uma coisa que ela coloca também com muita propriedade, né? Essa parte no penúltimo parágrafo, no final, ela coloca assim: o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para a terra. Então veja, quando a gente está com uma prova difícil para carregar, se a gente fala, ai meu Deus, que difícil. Ó, só essa posição aqui já te abaixa, já te derruba. Não, se levanta o olho para o céu, peça a Deus, peça que a espiritualidade, a equipe espiritual possa te auxiliar naquele problema que você tem. Não é fácil, sabemos, mas é importante a gente rezar, orar, pedir com fé, com confiança. É fundamental tudo isso. E ter a paciência de esperar a resposta, né? Sim, porque não é porque nem... porque eu estou pedindo agora, não vou ser ouvida e vou receber a resposta agora. O tempo de Deus, o tempo da espiritualidade maior, que possa nos chegar algo que é da gente, ou aquilo que a gente solicitou, tem o tempo certo. Nada acontece fora do tempo. Do tempo deles e não do nosso. Não é? A gente quer as coisas para ontem, né? Infelizmente, e temos que esperar o tempo de Deus. Nós não temos
A gente quer, às vezes, que as coisas aconteçam naquela hora, naquele exato momento. Só que a gente, até nessa questão, não sabemos, né? Não sabemos orar. Porque quando a gente ora no Sim, Pai Nosso, a gente fala, que seja feita a vossa vontade. Só que a gente quer que seja feita a nossa. deve ser uma A feita nossa, nossa. na hora, naquele exato momento, a gente quer. Aí a gente briga com Deus. Deus esqueceu Pois é, de mim. isso. A Tânia está dizendo que hoje ela está recebendo aquilo que ela pediu há 10 anos atrás. Olha só que paciência, não é? E tem outros motivos para a gente ter muita paciência. Eu lendo aqui hoje, eu estava me lembrando, você falou agora há pouco, e aí eu me lembrei de Jerônimo, quando ele dizia assim, está numa fita cassete dele, né, que não dá nem para a gente ouvir mais. Mas, enfim, ele diz assim, que quando a gente atender o telefone, a gente tem a paciência de esperar o que o outro vai dizer. Porque você já atende o telefone, muitas vezes, falando algo interessante, engraçado, e o outro vem com uma notícia que te joga um balde de água fria ou de água quente, não é? Então, você tem que ter paciência, muita paciência, inclusive quando atender o telefone. Você falou em Jerônimo Mendonça, chegou a Kátia, lá do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, lá de Ituiutaba. Tá vendo só? Eu pensei, ela chegou. Tá vendo só? Olha só. Imaginemos uma mãe, Aloísio, quer dizer, o pai também, né? Eu também acho que o pai também passa por esse momento. 9 meses de gestação, aguardando a chegada de um outro espírito para ser os nossos filhos. Então, é paciência? Sim, é muita paciência. É dia após dia. Então, É verdade. é, Agora eu estava são vendo que a Sandra colocou, né, que a dificuldade maior dela é esperar, né? A gente tem que mudar um pouco, eu falo assim, o Simão Pedro de Lima que coloca com muita propriedade isso, ele coloca que a esperar, no verbo esperançar, de ter esperança que aquilo venha acontecer. Não necessariamente ficarmos esperando ansiosamente pelas coisas, né? Ter a esperança no sentido de que vai vir com as coisas no momento certo, se estiver dentro da nossa programação espiritual, porque às vezes aquilo que queremos nem sempre é o melhor para nós, pelo menos naquele momento. Sim. E às as vezes, pessoas pedem tanto, né? Queriam tanto, às vezes, ficar ricos, milionários, tudo mais. Só que se a pessoa consegue aquilo, às vezes acaba se perdendo a encarnação por conta de dinheiro. Uma coisa que ela tinha uma vida relativamente regrada, organizada, e aí ela acaba perdendo a encarnação porque ficou milionária, por exemplo. E aí, como é que fica tudo isso, né? E muitas vezes, Aloísio, a pessoa fala assim, nossa, ainda bem que não aconteceu aquilo que eu almejava, aquilo que eu queria, porque o que foi pedido não é bom, né? E às vezes não aconteceu, e aconteceu uma outra coisa melhor, porque nós também temos os nossos carnezinhos para pagar, né? Como eu sempre falo, a gente tem as nossas dívidas, e aí a gente tem que perceber que se aquilo não chegou, algum motivo tem. E aí, se acontece, a gente muitas vezes, como você disse agora, pedir para ficar rico, para quê? Aí depois vem as preocupações. Então, até nisso a gente tem que ter muita paciência, não é? Mas imagine o que eu falo, Neuza... Pode falar, desculpa. A borboleta. Não, imagine a borboleta. A Clara falou das borboletas, né? O casulo, quanto tempo ele fica ali com aquela paciência, né? Esperando, sabe-se Deus o que para ele, e de repente, olha que coisa maravilhosa. Então, é um tempo de espera que nós não temos essa paciência para esperar, muitas vezes. É verdade. E também, Neuza, tem um detalhe muito importante, que a gente saber compreender as razões e as coisas que acontecem na nossa vida, né? Porque
não temos, por mais que nós tenhamos feito um planejamento reencarnatório, o esquecimento do passado ele é importante por uma série de questões. Então, nós não temos aqui um cronograma dia após dia do que vai acontecer conosco, do porquê nós vamos passar. E por isso que a gente tem que saber esperar as coisas. Agora, ter pensamento positivo também é um fator preponderante para que a gente consiga almejar aquilo que a gente quer. Pois, se a gente não acredita nem na gente, como que Deus e a espiritualidade vai acreditar em nós? Sim, exatamente. Tem um Por isso, ditado, né, que fala, ajuda-te que o céu te ajudará, né? Exatamente. E você vê na próxima, o próximo convidado, né, irá falar exatamente dar-se-á àquele que tem. Aí nós vamos entender o que é que isso quer dizer, né? Então, aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Porque nós temos que aprender, nós temos que ter a paciência, né? Quando a gente começa a ler na doutrina espírita, a gente quer ler a codificação toda, quer ler todos os livros possíveis, aqueles que todo mundo nos cita, né? A revista espírita, nós queremos tudo. E aí a gente fica tropeçando nas informações. E aí nós temos, então, que perceber que nós precisamos ter a paciência de aprender, inclusive. Tudo tem que ter paciência. Bom, tudo. Eu acho que, na verdade, a gente devia trazer a Kátia para cá, né? Porque a Tânia está falando que queria ter a paciência da Kátia, porque... Eu falo assim, a paciência realmente é um exercício. A gente tem que começar a compreender que nós temos as nossas provações ao longo da jornada. Se você não resolveu aquele problema num determinado lugar que você está, você pode mudar de lugar. Aquilo vai te acompanhar até que você vença aquilo. Até que você consiga tirar de letra determinadas coisas. Não querer controlar tudo, controlar a todos. Sim. Ter a tranquilidade de saber esperar. Ter a tranquilidade de resolver as coisas dia após dia. Sem a necessidade. Jesus falou assim, a cada dia bastam as suas preocupações. Sim, pois é. Você está lendo aí, né? Eu estava lendo aqui também, deixa eu ver quem colocou aqui, a Lucimar. As pessoas pensam que eu sou calma. Calma eu? Nunca. Estou lutando comigo mesmo, ainda não me venci. Mas é um exercício diário, gente. Aquilo que eu falei lá no começo. O que aconteceu comigo, você vê, eu não percebi logo de cara. Levou 4, 5 dias praticamente para que eu tomasse consciência. Porque eu estava numa situação, num crescendo dessa questão, que eu estava praticamente, cada dia ficando mais irritado, mais impaciente, mais nervoso. E isso vira uma bola de neve. Aí você chega num ponto que você fala, poxa, nem eu me aguento. Quando você fala, nem eu me aguento, imagina os outros que estão ao redor. Se você já não está se aguentando, imagina a energia que você está vibrando em redor dos seus familiares, dos amigos de trabalho, companheiros, tudo mais. E a gente sabe que isso vai aumentando, né? Vai aumentando por conta das influências que vão se aproximando da gente e vão nos rodeando, vão conseguindo pela nossa fragilidade, pela nossa falta de paciência, então nós vibramos muito, 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 muito abaixo do nível correto, e aí as influenciações chegam. E a gente acha que não, porque, poxa vida, eu li tanto, eu estudei tanto, eu sei tanto, acha que eu vou baixar minha guarda? De jeito nenhum. E aí é que a gente se engana, né? A hora que você acha que você está em paz, tranquilo, é aí que você tem que tomar mais cuidado, porque de repente você pode tropeçar. Pois é, com certeza. Ainda eu te contei na quarta-feira
que eu estava numa situação aqui, de repente eu falei assim, ó Deus, dai-me paciência. No mesmo instante eu lembrei de você e lembrei da paciência aqui. Falei, não, Deus, não me dê paciência, me dê força para eu poder superar esta fase, porque não adianta pedir, não, se não É, vem e, mais. e o que é interessante é o seguinte, a gente reconhecer-se os nossos defeitos, né? Sim, Porque não é porque a gente está aqui falando de paciência que eu já sou PhD no assunto. Não, não, posso ter bastante conhecimento do assunto, posso saber todo o caminho para trilhar para adquirir a paciência. Só que, infelizmente, a gente patina, a gente derrapa, a gente cai constantemente. sim, com Então, certeza. é um exercício diário que a gente tem que fazer e reconhecer-se os nossos defeitos, as nossas limitações é fundamental. Porque quando Sim. você acha que você já venceu tudo, que você é a última bolacha do pacote, é aí que a gente cai de cabeça mesmo. Então Pois está é. na hora da gente começar a trabalhar. E como é que você trabalha? Reconhecendo as tuas limitações. Reconhecendo então as tuas falhas. Que eu falo às vezes, né? Quando a gente faz aqueles votos de fim de ano, para o ano que vem eu quero fazer isso, eu quero comprar aquilo, eu quero viajar para tal lugar, a gente sempre faz desejos de ordem material. E certa vez, já falei, acho que até lá na Caminho da Luz, eu já fiz essa proposta, para que a gente modifique um pouco os nossos desejos. No ano que vem eu vou trabalhar o menor dos meus defeitos. Poxa, o menor dos meus defeitos? Claro, porque se for trabalhar o maior, você não vai conseguir. Sim, Então, comece a trabalhar, pega lá. O meu maior defeito é a maledicência. De repente, estou falando mal de alguém. O meu é impaciência. Então, eu perco a paciência rapidamente. Então, tá. Comece a trabalhar dia após dia. As situações que te fazem perder a paciência, as situações que te fazem falar mal de alguém, comece a se vigiar. Comece a prestar atenção. A gente tem que viver aquilo que eu falo. Dona Léa Fazan, aqui do Consolador, dizia com muita frequência nas últimas palestras, enquanto aqui estava encarnada. Irmãos, não andemos distraídos. A gente tem que estar atento à nossa vida, prestar atenção na nossa caminhada, prestar atenção o que estamos fazendo, de que forma estamos fazendo e como estamos fazendo. E é um trabalho constante, é de formiguinha, dia após dia. por isso que a doutrina espírita não proíbe nada, não exige nada de ninguém. É a nossa transformação moral. Cada um de nós tem que ter ciência de que só depende de nós. E aí a paciência é uma virtude que realmente nós temos que trabalhar com muito cuidado, porque um instante que você fale algo, você faz o outro perder a paciência e automaticamente você se contamina, né, pela situação. E aí, como você disse há pouco, é melhor ter razão ou ser Ser feliz, feliz. não é? Então é melhor ser feliz. Também não podemos ser hipócrita, né, Aloysio? De Sim. chegar para o outro e dizer, não, tá tudo certo, eu concordo e tal. Não. Tem que Eu ser a frase de Jesus, né? Seja se eu falar sim, sim, não, não. sim, não, Mas há não, várias formas de exatamente. você falar sim e há várias formas de você falar Exatamente. não. Exatamente. Dependendo da forma que a gente fala um sim ou um não, pode dar confusão, né? Rimando até o assunto. Confusão. Sim, Então é importante exatamente. usar docilidade na fala sem ferir. É um Sim, exercício, gente, não é exatamente. fácil, não. Sim, exatamente. Você pode dizer para o outro, esta é a sua opinião. Eu discordo, mas vamos continuar sendo amigos da mesma forma, porque essa diversidade em que nós vivemos, ela não está aqui à toa. É para a Sim. gente exatamente exercitar os nossos defeitos e começar a crescer um pouquinho nas nossas qualidades, dentro do possível. E nós estamos vivendo momentos conturbados, né? Eu falo assim que Sim, podemos colocar um divisor de águas na nossa atual existência antes e depois da pandemia, né? Antes da pandemia parece que a gente vivia
numa tranquilidade, não que a gente não tivesse problemas, mas proporcionalmente, parece que o período pós-pandemia veio trazer mexeu com o nosso lixo que estava acumulado lá nas nossas entranhas, lá no fundinho, né? Então mexeu e veio à tona, mostrou que a gente não é toda aquela água limpa que a gente tinha, né? A gente tinha muito lodo lá no fundo, que essa pandemia veio mostrar o que somos realmente. E nesse mostrar o que somos, tanto eu como cada um de vocês, trouxe muitas vezes situações que a gente ficou perplexo de se ver daquele jeito quando a gente começa a se reconhecer. E nesse reconhecimento, a gente fica com medo, até do que a gente, né, reverbera por fora disso tudo. Então, sabendo que trazemos, né, esse lixo já de tantas e tantas existências, é chegada a hora de saber também que o outro vai trazer também o dele. Então, né, segura a sua fala, segura a tua ação e cuidado para falar com o próximo, né, para que você não entre em confusão. É que eu acho que durante a pandemia nós precisamos ficar muito conosco mesmo. Então é nesse momento que nós descobrimos tudo isso que você acabou de dizer. Então a gente foi percebendo que mesmo que você sabe o que você é, cada um de nós sabemos, mas a gente não aceita. E durante essa pandemia, convivendo com os nossos entes queridos, de repente, alguém nos alertou em alguma coisa. E aí a gente pensa, será que é assim mesmo? Aí você começa a ficar consigo mesmo, e aí você vai percebendo que além daquilo que foi te alertado, existem outras situações. Então, a lagoa foi mexida, aquele lamaçal realmente cresceu, e aí agora está difícil, porque não sou eu, não é você, não é o outro, somos todos. Sim. Todos estamos. E fora isso, né, fora o momento da pandemia, né, pós-pandemia, nós temos agora essas guerras aí no mundo, né, Sim. que mexe com a nossa paz interior. Sim. Agora, bem sabemos das dificuldades que esses povos estão enfrentando, mas não devemos deixar que a energia deletéria do mundo faça morada em nosso coração. O que podemos fazer, como o Gleison fez, vibrarmos pela paz mundial, orarmos várias vezes ao dia pelos nossos irmãos, independente de julgamento, que nós não somos juízes de nada, não temos que ter time, não temos que ter favorecidos ou desfavorecidos nessas batalhas, que são todos irmãos. Então, vibrarmos pela paz mundial, mas vibrar sobretudo pela nossa paz, no nosso coração. Isso é fundamental. Jesus falou, né? A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Né? Venci o mundo. E nós também vamos vencer. Hoje, quando eu li Receitas da Paz, que a gente abre praticamente aqui ao acaso, aí diz assim, né, que a nossa bandeira é branca, simbolizando a paz. E o nosso hino nacional é o amor que todos podem cantar e viver, porque as nossas armas são de defesa são a misericórdia e o perdão. Então, nós estamos realmente nesse momento, quando eu estava lendo, eu estava pensando na guerra, né? E que nós estamos em paz, com toda certeza. E tendo paz, nós vamos conseguindo também ter paciência. Sim. Lutando. Pois a paciência, né? Na frase de Jerônimo Mendonça, parafraseando Emmanuel, é a ciência da paz. Sim, ciência da paz, exatamente. Aí a Débora falou que a paz começa em nós. Com toda certeza. Quando a gente está em paz, tudo que está ao nosso redor fica em paz. Porque a gente consegue emanar essa paz. Que não é nada fácil, mas... Ô Neuza, a Kátia colocou aí que o pouso do amanhecer, né, está em peso aqui na live, então a gente quer cumprimentá-los. E aproveitando o ensejo, né, a
Neuza, ela frequenta o Centro Espírita Caminho da Luz e anexo ao Centro Espírita Caminho da Luz, a Casa da Sopa Jerônimo Mendonça, que foi inaugurada por Jerônimo Mendonça em junho, né, Neuza, de 1989. Não, Foi é junho? 89. Foi junho, né? Junho, dia 18. 18 de junho de Exatamente. 1989. E Jerônimo Mendonça esteve, né, inaugurando. Era para o Jerônimo ter inaugurado a Casa da Sopa no final do ano, porque todo ano ele vinha a Araraquara no seu aniversário. E, acredito eu, né, talvez pressentindo alguma coisa, pediu para inaugurar antes. Foi certamente em novembro e não ia dar para ele estar aqui, né? Ele desencarnou em novembro, exatamente. Exato. É muito bom. E aí eu também agradeço todo esse pessoal que está aí. E eu tenho que dizer, infelizmente hoje eu não estou conseguindo acompanhar as pessoas que estão entrando, vejo um ou outro só, porque eu não entrou mais a internet no meu notebook aqui. É incrível, é incrível. E como diz o Aloísio, feito isto assim, né, ao vivo, acontecem essas coisas. Mas não podemos desistir. A alegria é nossa, viu, Kátia? Na alegria é nossa. Nós temos foto, nós temos... Tem a fita cassete, DVD. que eu inclusive coloquei no nosso canal do YouTube. Eu vou mandar Certo, também o verdade. link lá para a Kátia também, para ela passar para o pessoal lá do Pôs do Amanhecer. Exatamente. Em preto e branco, olha só. Pois é. Isso é muito bom. Ó, tá te convidando para visitar, Neuza, lá. A Tânia está te chamando para visitar. Quem sabe? A Márcia França já falou que quando eu for para lá, para Ituiutaba, ela vai chamar até a banda para tocar. Opa, que Tô beleza, devendo, hein? ó. Tô devendo essa visita faz tempo, viu? Vamos fazer uma caravana, né, Aloísio? Para fazer uma visita. Bora lá. Eu acho que é mais fácil fazer uma caravana e vai ter que tudo junto. Todo mundo junto, sim. É muito bom, é muito gratificante. E a gente vai aprendendo a amar, além de amar o Jerônimo por tudo que ele fez, a todos aqueles que ainda continuam o trabalho dele, né? Vai ter banda mesmo. Que bom. Ô, Neuza, só para a gente finalizar aqui essa mensagem, que a gente é muito importante, que coloca para nós, né, um alerta de coragem. Coragem, amigos, né? Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que penitenciar. Então, se a gente comparar a vida de Jesus com a nossa, ele sofreu muito mais que a gente e não tinha nada para pagar, enquanto a gente, né, tem todo um passado para acertar as contas e também que a gente ter fé no futuro que está para a gente no futuro, né? É isso que nos move, né? A esperança de ter um futuro breve, melhor do que nós estamos tendo no momento, para que a gente possa crescer muito, muito, muito. Então, vamos tentando, através dos nossos esforços, mudar um pouco a maneira de ser, refletir bastante, isso nos faz crescer. E deixar o nosso ego para lá, né, Aloísio? Porque a gente não aceita determinadas coisas porque todos nós somos orgulhosos. Então, Espírito Verdade já nos disse, está no nosso Evangelho e está no Livro dos Espíritos, que o que atravanca a nossa evolução realmente é o nosso orgulho. Por tudo aquilo que nós poderíamos fazer e não fazemos. Exatamente. Então, é assim. Então, eu vou te pedir para fazer a nossa prece final, suas considerações, e para aqueles que quiserem colocar o nome, pode colocar um copo de água, fiquem à vontade, e a palavra é sua. Tá certo. Eu gostaria, então, nesse momento, de agradecer uma vez mais ao seu convite, Neuza,
agradecer a espiritualidade que nos auxiliou sobremaneira, porque estamos sempre acompanhados, graças a Deus, desses benfeitores queridos. Estejamos presencial ou virtual, certamente esses benfeitores nos ajudam e muito. Se não fosse por eles, não conseguiríamos fazer esse pequeno trabalho. E agradecer a Deus pela bênção da vida e pela oportunidade. E agora eu gostaria de convidar a todos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, para fechar os olhos, mentalizar ao seu lado a doce presença do nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ele por tantas lições que Ele nos trouxe do seu Evangelho, que a gente consiga, à medida do possível, colocar em prática as suas lições tão preciosas que vieram acalentar os nossos corações e os nossos espíritos. Que Jesus possa abençoar os nossos lares, os nossos familiares, nossos entes queridos, aquelas pessoas que nos pediram preces, que estão também em nossos pensamentos neste momento, pelos irmãos desamparados da sorte, em asilos, orfanatos, prisões, hospitais, que perambulam talvez pelas ruas sem um teto, por cada um de nós certamente que tem um pedido muito particular a se fer, a equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes e os médicos da espiritualidade possam atender a esse nosso pedido, derramando também as bênçãos nessas águas, que elas sirvam de remédio de acordo com a necessidade de cada um. E somos gratos pela oportunidade desta reunião. E assim o dizemos, Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, ou em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, e que assim seja. E eu desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos, muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. Excelente final de semana para todos. Boa noite a todos, agradeço de coração a presença de todos, recebam o nosso abraço e tenhamos um feliz final de semana. E mais uma vez, obrigada, Luísio, pela sua presença. Fiquem em paz com Deus, que assim seja. Tchau, gente.